Muito bem, agora vamos falar de composição. E aqui é o seguinte, esse fundamento, se você quiser esquecer todos os fundamentos que eu estou ensinando para vocês, não esqueça desse. Esse é o mais importante. Esse aqui vai fazer com que suas fotos realmente aumentem de qualidade de uma forma muito simples, muito fácil. São algumas dicas que vão fazer toda a diferença. E a primeira dica ela sempre esteve na cara de vocês, ela está em todas as máquinas fotográficas, todas as câmeras digitais, celulares, mas ninguém fala para vocês que está lá. Então eu vou explicar para vocês, essa dica é matadora para você fazer fotos com uma composição muito bonita. E ela se chama a regra dos terços. A regra dos terços é o seguinte: olha essa foto aqui, né? E toda foto, para a gente entender composição, a gente tem que pensar que ela está limitada dentro de um quadrado, certo? Então toda foto está emoldurada. Vocês já devem ter percebido que muitos fotógrafos profissionais eles não gostam de olhar pela tela LCD da máquina, eles gostam de olhar pelo visor. Por quê? Quando você olha pelo visor, você tem uma percepção muito mais forte desse enquadramento, desse frame. Ou seja, eles conseguem trabalhar de uma forma mais fácil, ou seja, o visor facilita você criar composições mais interessantes. Então vamos lá. Então, lembrando em mente que a gente tem sempre uma moldura e o que a gente fotografa fica dentro da moldura. E a gente pode escolher isso de várias formas. E a regra dos terços é uma dica matadora. Por que essa foto ela tem uma característica legal, ela tem ela agrada ao olhar, apesar de ser uma foto bastante simples de uma fila, um sujeito com chapéu entrando numa casa de blues. A composição é interessante e ela usa a seguinte regra. Repare o seguinte, se a gente quebrar ou dividir, né, o nosso quadrado, o nosso frame, em 9 pedaços, ou seja, duas linhas horizontais e duas linhas verticais, a gente vai chegar em quatro interseções. Quatro interseções. Você já deve ter reparado isso nas máquinas digitais e nas máquinas, nos celulares de vocês. Esse grid que muitas vezes aparece e que as pessoas, pô, fica essa gradinha na frente, que coisa chata. Isso aqui é para te ajudar a fazer a regra dos terços. Quer fazer uma foto matadora? Procura colocar o objeto de interesse em algum dessas interseções. Então veja que nesse caso eu coloquei o sujeito muito próximo aqui desse quadrante. Né? Você vê que ele ocupa um dos terços. Né? Isso dá uma composição bem mais legal para a foto. Vamos ver um outro exemplo? Olha esse carro aqui, esse furgão. Um furgão normal, né? Tá pichado, legal, mas repara que ele não tá no meio da foto, né? Quando você coloca no meião, ele fica sem graça, ele perde o brilho. O que eu fiz aqui? Regra dos terços. Onde que está o objeto fotografado de interesse? Exatamente em cima das interseções ou em cima da linha, ocupando o quadrante superior. Eu não coloquei ele aqui no meio. Se eu tivesse colocado ele aqui no meio, o resultado seria muito diferente. Ficaria uma foto bem mais chata. Então pense sempre nisso. Coloque as suas imagens, a sua composição em cima das linhas ou utilizando as interseções. Garanto para vocês, essa dica é matadora. Vamos fazer um exercício de olhar. Vamos olhar a regra dos quadrantes sem utilizar o grid. Vocês conseguem perceber ela aqui? Veja lá. Vou fazer aqui o efeito da caneta. Aqui nós temos mais ou menos os nossos grids. Certo? Fez sentido? Ok, a imagem ocupando um dos grids, um dos quadrantes, uma das faixas. Aqui, a mesma coisa. A gente tem o objeto de interesse ocupando um dos quadrantes. Faz um L, né? Outro exemplo, e veja que para fotos de paisagem isso funciona muito bem. Eu vou desenhar aqui, não está muito bem desenhado, mas dá para ter uma ideia do que eu estou falando, de como essa coisa acontece.
certo? Mais uma foto aqui, elevador Lacerda. E eu estou repetindo bastante para que vocês possam entender esse fundamento, porque ele é muito importante. De novo, veja, reparem aqui a linha da água. Essa também é uma outra dica muito bacana. Sempre que você for tirar foto de horizonte, você estiver numa praia, tem aquela foto com o horizonte, o mar no fundo, nesse caso aqui é a linha da água com as montanhas, coloque a linha da água em cima de uma das linhas dos quadrantes aqui do grid de, da regra dos terços. Legal? Essa dica é muito boa e vai trazer muitos bons resultados para vocês. Aqui de novo, onde eu coloquei o Brasil, em uma das interseções da regra dos terços. Né? E aqui eu fiz uma outra coisa. Essa é uma outra dica bacana. Além de você colocar, essa é uma foto montada, né? Eu peguei um jornal, montei a composição que eu queria. O que eu fiz para chamar a atenção? Eu guiei o olhar de quem está olhando a foto. Como que você faz isso? Eu coloquei essas duas canetas aqui, fazendo com que o seu olhar naturalmente seja guiado para o Brasil, né? Então esse aqui é um truque que se usa em composição, em que você direciona o olhar do espectador para aquilo que você quer que ele veja, utilizando outros instrumentos. Vamos ver um pouco como isso funciona? Olha como eu usei esse outro exemplo, usando também a regra dos terços, né? Regra dos terços, vocês conseguem perceber, já estão craques nisso aqui. Mas como é que eu guiei o olhar do espectador? Perceba que quando ele começa a olhar a fotografia de baixo para cima, ele vai sendo guiado para a cruz, ele vem seguindo a parede e vai para a cruz. Ele não tem como fugir o olhar da cruz, que é o objeto que eu quero destacar. Então isso torna a foto interessante porque você educa, você guia o olhar de quem está vendo a foto. Não fica aquela foto confusa que a pessoa não sabe para onde olhar. Ela está sendo guiada. Isso traz uma sensação de harmonia, né? Uma sensação gostosa ao olhar aquela foto. Aqui, brincando com a composição, a gente também tem isso aqui é uma outra forma. Você usa, né, coisas para guiar o olhar. Aqui novamente, eu usei essa parede aqui, né, esse balcão, para levar o olhar para esse objeto aqui, que era o que eu queria mostrar. Aqui é um efeito de moldura, também na composição, usando a regra dos terços, mas o que eu fiz? Uma moldura, ou seja, você olha aqui, tem um monte de coisa que não é tão interessante, mas seu olhar vai lá para o Cristo Redentor pequenininho, ele está pequeno na foto, mas pelo fato de ter essa moldura, você acaba enxergando o Cristo Redentor. Se eu tivesse tirado essa foto sem a moldura, dificilmente você ia correr o seu olhar lá para o Cristo. Aqui novamente, usando uma técnica, né, dos terços, eu quero isso aqui, o objeto principal, que dá a graça, e você vai sendo guiado por um caminho natural que te leva até o objeto que está bem em cima de uma interseção. Legal? Mais uma vez, lembra que eu falei da regra do horizonte? Aqui, horizonte, regra dos terços e um objeto próximo aí da interseção. O que isso acontece? Imagina se eu tivesse tirado essa foto aqui sem este galho. Como ela ficaria? Ela ficaria muito monótona. Então essa é uma outra dica que eu vou entrar agora, que é como tirar a monotonia de algumas fotos de paisagem ou fotos de praia. Busque algum objeto, algum elemento para você colocar numa interseção. Se você não tiver uma pessoa que você queira tirar foto, procure algum objeto que tire a monotonia de ficar tudo igual. Ele quebra a foto, né? Veja aqui, essa foto sem os pelicanos seria monótona. Com os pelicanos ela ganha uma graça e eles estão estrategicamente posicionados na interseção da regra dos terços. Mas aqui, um naviozinho, uma foto de um mar que seria absolutamente monótona e chata, o navio deu graça.
Aqui, novamente, né, um céu. Quando você vai procurando algo na fotografia, você se depara com apenas um objeto, que é o Cristo Redentor. Agora, uma outra regra de composição. Essa também é muito bacana. Essa regra de primeiro e segundo plano. Veja aqui nessa foto, nós temos este objeto aqui no primeiro plano e este no segundo. Isso gera um efeito de profundidade. E aí dá uma composição bacana de olhar. Né? Se isso fosse 3D, você estaria vendo esse barco aqui bem mais na sua frente do que esse. Então é mais ou menos esse o efeito que dá a composição de primeiro e segundo plano. Você propositalmente coloca dois objetos em planos diferentes para dar uma sensação de composição harmoniosa. Novamente o exemplo, primeiro plano, segundo plano. Nesse caso eu foquei nesse daqui, esse ficou meio embaçado, essa era a ideia, para você ter um primeiro e segundo plano e compor a foto com objetos interessantes. De novo, primeiro e o segundo plano, né? Dá para perceber que se fosse só essa imagem aqui, ficaria um pouco chata, mas ela ganhou um interesse quando eu joguei aqui na regra dos terços, né? E botei alguma coisa em segundo plano, que não está focada, mas que preenche a foto, né? A foto está preenchida. E aqui você tem o objeto principal na regra dos terços. Aqui novamente, primeiro e segundo plano. E muito bem, então esses foram os fundamentos importantes de composição. Agora eu vou falar de um fundamento que eu gosto muito também, que é grafismo. O grafismo, o que é o grafismo? Bom, o próprio nome já explica. Ele é um gráfico, ou seja, coisas que se repetem de forma padronizada em uma foto. Qual que é a dificuldade de você tirar uma foto de grafismo? É que ela tende a ficar chata, monótona e até mesmo pode deixar tonto, porque você olhando isso daqui você fica tonto. Qual que é o segredo para uma foto de grafismo ficar bacana? Lembra que eu falei de colocar um objeto para tirar monotonia? Quebre o seu gráfico com algum objeto, né? Inclusive ele dá um alívio para o olhar do espectador. Vamos ver mais exemplos? Aqui o grafismo quebrado por um objeto. Aqui, ó, um grafismo. O que quebrou esse objeto? Esse pedaço aqui, sem nada. Certo? Se fosse somente isso aqui, você provavelmente ficaria meio tonto ao olhar essa foto. Mas essa quebra traz harmonia, traz um efeito mais harmônico para a foto. Mesma coisa aqui. Essa parte aqui que quebra o grafismo traz um efeito interessante. Muito bom. Obrigado e vamos para a próxima lição. Lembre do Sr. Miyagi. Até lá!